Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo do canal. Já era pra eu ter gravado esse vídeo faz tempo, mas eu tava com preguiça, eu tava ocupado, outras prioridades, então acabei demorando um pouquinho, tá? Mas eu vou gravar ele agora. Edito hoje à tarde, hoje à noite e já posto logo logo. Ainda hoje, se pá. E vamos lá, a gente vai começar nesse vídeo de hoje ler um pouquinho sobre linguística. Eu vou ler um texto que eu tenho aqui. Esse texto é o primeiro capítulo de um livro chamado Introdução à Linguística, se eu não me engano. Isso, Introdução à Linguística. Ele é um... Eu acho que ele é um livro, né? Uma Introdução à Linguística. E ele é formado... Cada capítulo foi um autor que escreveu. Esse capítulo que a gente vai ler é o primeiro capítulo, que chama Linguagem, Língua e Linguística. Foi escrito pela Margarida Petter, tá bom? Então a gente já vai começar já. Eu elaborei um esquema que, ao contrário dos audiobooks, que eu não sei o que colocar de imagem, nesses daqui, enquanto eu ler, vocês vão poder acompanhar minha leitura mais ou menos em resumos e esquemas que eu criei, tipo apresentação de slide. Então eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando aí na tela que eu montei todo um esqueminha bonitinho para vocês acompanharem, não dormir, não ficar com sono, entendeu? Vocês vão anotando, vai ouvindo, enfim, do jeito que vocês quiserem. Então vamos lá. Vamos começar a introdução. Deixa eu apoiar aqui a câmera, ver como é que fica bom. Eu acho que o áudio não está sendo afetado aqui. Então vamos lá. É notável a semelhança observada nas explicações em epígrafe sobre a origem do mundo. Embora formuladas em épocas remotas por sociedades bem diversas, associam a palavra, a linguagem verbal, ao poder mágico de criar. O fascínio que a linguagem sempre exerceu sobre o homem vem desse poder que permite não só nomear, criar e transformar o universo real, mas também possibilita trocar experiências, falar sobre o que existiu, poderá vir a existir, e até mesmo imaginar o que não precisa nem pode existir. A linguagem verbal é então a matéria do pensamento e o veículo da comunicação social. Assim como não há sociedade sem linguagem, não há sociedade sem comunicação. Tudo que se produz como linguagem ocorre em sociedade, para ser comunicado, e como tal constitui uma realidade material que se relaciona com o que lhe é exterior, com o que existe independentemente da linguagem. Como realidade material, organização de sons, palavras e frases, a linguagem é relativamente autônoma. Como expressão de emoções, ideias, propósitos, no entanto, ela é orientada pela visão do mundo, pelas injunções da realidade social, histórica e cultural de seu falante. A complexidade do fenômeno linguístico vem há muito desafiando a compreensão dos estudiosos. Retraçaremos inicialmente a história dessa busca para entender como o objeto de estudo, a linguagem e a língua, foi aos poucos se delineando e assumindo as configurações que hoje possui nos estudos linguísticos. Então, primeira parte. Uma breve história do estudo da linguagem. O interesse pela linguagem é muito antigo, expresso por mitos, lendas, cantos, rituais ou por trabalhos eruditos, que buscam conhecer essa capacidade humana. Remontam ao século IV a.C. os primeiros estudos. Inicialmente foram razões religiosas que levaram os hindus a estudar a língua, para que os textos sagrados reunidos no Veda não sofressem modificações no momento de ser proferido. Mais tarde, os gramáticos hindus, entre os quais Panini, dedicaram-se a descrever minuciosamente sua língua, produzindo modelos de análise que foram descobertos pelo Ocidente no final do século XVIII. Os gregos preocupavam-se principalmente em definir as relações entre o conceito e a palavra, o que designa, ou seja, tentavam responder à pergunta: haverá alguma relação necessária entre a palavra e o seu significado? Platão discute muito bem essa questão no Crátilo. Aristóteles desenvolveu estudos noutra direção, tentando proceder a uma análise precisa da estrutura linguística. Chegou a elaborar uma teoria da frase, a distinguir as partes do discurso e a enumerar as categorias gramaticais. Dentre os latinos destaca-se Varrão, que na esteira dos gregos dedicou-se à gramática, esforçando-se por defini-la como ciência e como arte. Na Idade Média, os modistas consideraram que a estrutura gramatical da língua é una e universal, e que, em consequência, as regras da gramática são independentes das línguas em que se realizam.
No século XVI, a religiosidade ativada pela Reforma provoca a tradução dos livros sagrados em numerosas páginas, apesar de manter-se o prestígio do latim como língua universal. Viajantes, comerciantes e diplomatas trazem em suas experiências no estrangeiro o conhecimento de línguas até então desconhecidas. Em 1502 surge o mais antigo dicionário poliglota, do italiano Ambrosio Capellino. Capellino? Não sei. Os séculos XVI e XVIII vão dar continuidade às preocupações dos antigos. Em 1660, a Grammar Generale et Raisonnée de Port Royal, ou Gramática de Port Royal, de Lancelot e Arnold, modelo para grande número de gramáticas do século XVII, demonstra que a linguagem se funda na razão, a imagem do pensamento e que, portanto, os princípios de análise estabelecidos não se prendem a uma língua particular, mas servem a toda e qualquer língua. O conhecimento de um número maior de línguas vai provocar, no século XIX, o interesse pelas línguas vivas, pelo estudo comparativo dos falares, em detrimento de um raciocínio mais abstrato sobre a linguagem, observado no século anterior. É nesse período que se desenvolve um método histórico, instrumento importante para o florescimento das gramáticas comparadas e da linguística história. O pensamento linguístico contemporâneo, mesmo que em novas bases, formou-se a partir dos princípios metodológicos elaborados nessa época, que preconizavam a análise dos fatos observados. O estudo comparado das línguas vai evidenciar o fato de que as línguas se transformam com o tempo, independentemente da vontade dos homens, seguindo uma necessidade própria da língua e manifestando-se de forma regular. Franz Bopp é o estudioso que se destaca nessa época. A publicação em 1816 de sua obra sobre o sistema de conjugação do sânscrito, comparada ao grego, ao latim, ao persa e ao germânico, é considerado o marco do surgimento da linguística histórica. A descoberta da semelhança entre essas línguas e grande parte das línguas europeias vai evidenciar que existe entre elas uma relação de parentesco, que elas constituem, portanto, uma família indo-europeia, cujos membros têm uma origem comum, o indo-europeu, ao qual se pode chegar por meio de método histórico comparativo. O grande progresso na investigação do desenvolvimento histórico das línguas ocorrido no século XIX foi acompanhado por uma descoberta fundamental, que vai alterar moderadamente o próprio objeto de análise dos estudos sobre a linguagem, a língua literária até então. Os estudiosos compreenderam melhor que seus predecessores que as mudanças observadas nos textos escritos, correspondentes aos diversos períodos que levaram, por exemplo, o latim a transformar-se depois de alguns séculos em português, espanhol, italiano, francês, poderiam ser explicados por mudanças que teriam ocorrido na língua falada correspondente. A linguística moderna, embora também se ocupe da expressão escrita, considera a prioridade do estudo à língua falada, como um dos seus princípios fundamentais. É início do século XX, com a divulgação dos trabalhos de Ferdinand Saussure, professor da Universidade de Genebra, que a investigação sobre a linguística, passa a ser reconhecida como um estudo científico. Em 1916, dois alunos de Saussure, a partir de anotações em aula, publicam o Curso de Linguística Geral, obra fundadora da nova ciência. Antigamente, a linguística não era autônoma, submetia-se a exigências de outros estudos, como a lógica, a filosofia, a retórica, a história ou a crítica literária. O século XX operou uma mudança central e total dessa atitude, que se expressa no caráter científico do novo estudos linguísticos, que estarão centrados na observação dos fatos da linguagem. O método científico supõe que a observação dos fatos seja anterior ao estabelecimento de uma hipótese, e que os fatos observados sejam examinados sistematicamente mediante experimentação e uma teoria adequada. O trabalho científico consiste em observar e descrever os fatos a partir de determinados pressupostos teóricos formulados pela linguística, ou seja, o linguista aproxima-se do fato orientado por um quadro teórico específico. Daí ser possível para que o mesmo fenômeno haja diferentes descrições e explicações, dependendo do referencial teórico escolhido pelo pesquisador. Antes de explicar melhor o que é linguística e como ela se desenvolve, convém definir o seu objeto de estudo. O que é linguagem?
Está implícito na formação dessa pergunta o reconhecimento de que as línguas naturais, notadamente diversas, são manifestações de algo mais geral, a linguagem. Tal constatação fica mais patente se pensarmos em traduzi-la para o inglês, que possui um único termo, language, para os dois conceitos, língua e linguagem. É necessário então que se procure distinguir essas duas noções. O desenvolvimento dos estudos linguísticos levou muitos estudiosos a proporem definições da linguagem, próximas em muitos pontos e diversas na ênfase atribuída a diferentes aspectos considerados centrais pelo seu autor. Neste capítulo introdutório, serão apresentadas duas propostas, a de Saussure e a de Chomsky, que pressupõem uma teoria geral da linguística e da análise linguística. Saussure considerou a linguagem heteróclita e multifacelada, pois abrange vários domínios, é ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica, e pertence ao domínio individual e social. Não deixa classificar em nenhuma categoria de fatos humanos, pois não se sabe como inferir sua unidade. A linguagem envolve uma complexidade e uma diversidade de problemas que suscitam a análise de outra ciência, como a psicologia, a antropologia e outras. Além de investigações linguísticas, não se prestando, portanto, para o objeto de estudo dessa ciência. Para esse fim, Saussure separa uma parte do todo da linguagem, que é a língua, um objeto unificado e suscetível de classificação. A língua é então uma parte essencial da linguagem, é um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. A língua é para Saussure um sistema de signos, um conjunto de unidades que se relaciona organizadamente dentro de um todo. É a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, não pode ser modificada pelo falante e obedece às leis do contrato social estabelecido pelos membros da comunidade. O conjunto linguagem-língua contém ainda um outro elemento, conforme Saussure, a fala. A fala é um ato individual, resultado das combinações feitas pelo sujeito falante utilizando o código da língua, e expressa-se pelos mecanismos psicofísicos, ato de fonação, necessários à produção dessa combinação. A distinção linguagem, língua e fala situa o objeto da linguística para Saussure. Dela ocorre a divisão do estudo da linguagem em duas partes. Uma que investiga a língua e outra que analisa a fala. As duas partes são inseparáveis, visto que são interdependentes. A língua é condição para se produzir a fala, mas não há língua sem o exercício da fala. Há necessidade, portanto, de duas linguísticas, a linguística da língua e a linguística da fala. Saussure focalizou em seu trabalho a linguística da língua, produto social depositado no cérebro de cada um, sistema supra-individual que a sociedade impõe ao falante. Para o mestre genebrino, a linguística tem por único e verdadeiro objeto a língua considerada em si mesma e por si mesma. Os seguidores dos princípios saussurianos esforçaram-se por explicar a língua por ela própria, examinando as relações que unem os elementos no discurso e buscando determinar o valor funcional desses diferentes tipos de relações. A língua é considerada uma estrutura constituída de uma rede de elementos, em que cada elemento tem um valor funcional determinado. A teoria de análise linguística que desenvolveram, herdeira das ideias de Saussure, foi denominado estruturalismo. Os princípios teóricos metodológicos dessa teoria ultrapassaram as fronteiras da linguística e a tornaram ciência piloto entre as demais ciências humanas, até o momento em que se tornou mais contundente a crítica ao caráter excessivamente formal e distante da realidade social da metodologia estruturalista desenvolvida pela linguística. Em meados do século XX, o norte-americano Noam Chomsky trouxe para os estudos linguísticos uma nova onda de transformação. Em seu livro Synthetic Structures, afirma: doravante, considerarei uma linguagem como um conjunto, finito ou infinito, de sentenças, cada uma finita em seu comprimento e construída a partir de um conjunto finito de elementos.
Essa definição abrange muito mais do que as línguas naturais, mas conforme seu autor, todas as línguas naturais são, seja na forma falada, seja na escrita, linguagens, no sentido de sua definição, visto que 1. Toda língua natural possui um número finito de sons e um número finito de sinais gráficos que representam, se for escrita. E 2. Mesmo que as sentenças distintas da língua sejam em números infinitos, cada sentença só pode ser representada como uma sequência finita desses sons, ou letras. Cabe ao linguista que descreve qualquer uma das falas naturais determinar quais dessas sequências finitas de elementos são sentenças e quais não são, isto é, reconhecer o que se diz e o que não se diz naquela língua. A análise das línguas naturais deve permitir determinar as propriedades estruturais que distinguem a língua natural de outras linguagens. Chomsky acredita que tais propriedades são tão abstratas, complexas e específicas que não poderiam ser aprendidas a partir do nada por uma criança em fase de aquisição da linguagem. Essas propriedades já devem ser conhecidas da criança antes de seu contato com qualquer língua natural e devem ser acionadas durante o processo de aquisição da linguagem. Para Chomsky, portanto, a linguagem é uma capacidade inata e específica da espécie, isto é, transmitida geneticamente e própria da espécie humana. Assim sendo, existem propriedades universais da linguagem, segundo Chomsky, e os que compartilham de suas ideias. Esses pesquisadores dedicam-se à busca de tais propriedades, na tentativa de construir uma teoria geral da linguagem fundamentada nesses princípios. Essa teoria é chamada de gerativismo. Assim como Saussure, que separa a língua de fala, ou o que é linguístico do que não é, Chomsky distingue competência de desempenho. A competência linguística é a porção do conhecimento do sistema linguístico do falante que lhe permite produzir o conjunto de sentenças de sua língua. É um conjunto de regras que o falante construiu em sua mente pela aplicação de sua capacidade inata para a aquisição da linguagem aos dados linguísticos que ouviu durante a infância. E o desempenho corresponde ao comportamento linguístico que resulta não somente da competência linguística do falante, mas também de fatores não linguísticos de ordem variada, como convenções sociais, crenças, atitudes emocionais do falante em relação ao que se diz, pressupostos sobre as atitudes do interlocutor e outros. De um lado e do outro, um funcionamento dos mecanismos psicológicos e fisiológicos envolvidos na produção dos enunciados. O desempenho pressupõe a competência, ao passo que a competência não pressupõe o desempenho. A tarefa do linguista é descrever a competência, que é puramente linguística, subjacente ao desempenho. A língua, sistema linguístico socializado, Saussure, aproxima a linguística da sociologia ou da psicologia social, sendo que a competência, que é o conhecimento linguístico internalizado, aproxima a linguística da psicologia cognitiva ou da biologia. Agora a gente vai para a terceira parte. Quer dizer, a terceira parte? É a segunda parte, né? É a terceira. Existe linguagem animal? Um estudo clássico sobre o sistema de comunicação usado pelas abelhas, publicado em 1959 por Carl von Frisch, revela que a abelha obreira, ao encontrar uma fonte de alimento, regressa à colmeia e transmite a informação às companheiras por meio de dois tipos de dança: circular, traçando círculos horizontais da direita para a esquerda, e vice-versa, ou em forma de 8, em que a abelha contrai o abdômen e segue em linha reta ou em forma de 8, em que a abelha contrai o abdômen, segue em linha reta, depois faz uma volta completa à esquerda, de novo corre em linha reta e faz um giro para a direita, e assim sucessivamente. Meu Deus. Se o alimento está próximo a menos de 100 metros, a abelha executa uma dança circular. Se está distante, realiza uma dança em forma de 8. A mensagem transmitida pela dança em forma de 8 é muito precisa, porque indica a distância em metros. Para uma distância de 100 metros, a abelha percorre 9 ou 10 vezes em 15 segundos a linha reta que faz parte da dança. Quanto maior a distância, menos giros faz a abelha. Para 500 metros, faz 6 giros em 15 segundos. A direção a ser seguida é dada pela direção da linha reta em relação à posição do Sol.
Os dois tipos de dança apresentam-se como verdadeiras mensagens que anunciam a descoberta para a colmeia. Ao perceber o odor da obreira ou absorvendo o néctar que ela deglute, as abelhas se dão conta do alimento. Ao observar a dança, as abelhas descobrem o local onde se encontra a fonte do alimento. Os estudos do zoólogo alemão fazem uma importante revelação sobre o funcionamento de uma linguagem animal, que permite avaliar pelo confronto a singularidade da linguagem humana, conforme assinala Benveniste. Embora seja bem preciso o sistema de comunicação das abelhas ou de qualquer outro animal cuja forma de comunicação já tenha sido analisada, ele não constitui uma linguagem, no sentido em que o termo é empregado quando se trata de linguagem humanas, como se pretende demonstrar a seguir. Porque as abelhas são capazes de 1. Compreender uma mensagem com muitos dados e de reter na memória informações sobre a posição e a distância. E 2. Produzir uma mensagem simbolizando, representando de maneira convencional esses dados por diversos comportamentos somáticos. Essas constatações evidenciam que esse sistema de comunicação cumpre as condições necessárias às exigências de uma linguagem. Há simbolismo, ou seja, a capacidade de formular e interpretar um signo, e um signo é qualquer elemento que represente algo de forma convencional, a memória de experiência e a aptidão para analisá-la. Assim como a linguagem humana, esse sistema é válido no interior de uma comunidade e todos os seus membros são aptos a empregá-los e compreendê-los da mesma forma. No entanto, as diferenças entre o sistema de comunicação das abelhas e a linguagem humana são consideráveis, pois a mensagem se traduz pela dança exclusivamente, sem intervenção de um aparelho vocal, condição essencial para a linguagem. B. A mensagem da abelha não provoca uma resposta, mas apenas uma conduta, o que significa que não há diálogo. C. A comunicação se refere a um dado objetivo, fruto da experiência. A abelha não constrói uma mensagem a partir de outra mensagem. A linguagem humana caracteriza-se por oferecer um substituto à experiência, apto a ser transmitido infinitamente no espaço e no tempo. D. O conteúdo da mensagem é único. A única variação possível refere-se à distância e à direção. O conteúdo da linguagem é ilimitado. E a mensagem das abelhas não se deixa analisar, decompor em elementos menores. É esse último aspecto da característica mais marcante que opõe a comunicação das abelhas à linguagem humana. Num enunciado linguístico como quero água, é possível identificar 3 elementos portadores de significado. Quer, que é o radical verbal, mais o, que é a desinência, o número e a pessoa. Água, aí tem a água, que é um denominado morfema. Prosseguindo a decomposição, pode-se chegar a elementos menores ainda. No enunciado quero água, a menor unidade são os segmentos sonoros, denominados fonemas, e que permitem distinguir significados, como se pode observar na substituição do a por e em água por égua. Essa é uma propriedade da articulação que é fundamental na linguagem humana, pois permite produzir uma infinidade de mensagens novas a partir de um número limitado de elementos sonoros distintivos. Em síntese, a comunicação das abelhas não é uma linguagem, é um código de sinais que, como se pode observar pelas suas características, possui um conteúdo fixo, uma mensagem variável, relação a uma só situação, uma transmissão unilateral e um enunciado indecomponível, que não se decompõe. Benveniste chama atenção ainda para o fato de que essa forma de comunicação tenha sido observada entre insetos que vivem em sociedade, e é a sociedade a condição para a linguagem. Interessante. A parte 4 agora. O que é linguística? Vamos lá, tá acabando. Falta um pouquinho, 2, 3, 4 páginas mais ou menos. O que é linguagem? Vamos sentar aqui. Como o termo linguagem pode ter um uso não especializado bastante extenso, podendo se referir desde a linguagem dos animais até outras linguagens como música, dança, pintura, mímica, etc.,
Convém enfatizar que a linguística detém-se somente na investigação científica da linguagem verbal humana. No entanto, é de se notar que todas as linguagens, verbais ou não verbais, compartilham uma característica importante. Todas elas são sistemas de signos usados para comunicação. Foi minha barriga. Esse aspecto comum tornou possível conceber-se uma ciência que estuda todo e qualquer sistema de signos. Saussure denominou semiologia, Peirce a chamou de semiótica. A linguística é, portanto, uma parte dessa ciência geral e estuda a principal modalidade dos signos dos sistemas sígnicos, que são as linguagens naturais, que são a forma de comunicação mais altamente desenvolvida e de maior uso. Uma pintura, uma dança ou um gesto podem se expressar, mesmo que sob formas diversas, um mesmo conteúdo básico, mas só a linguagem verbal é capaz de traduzir com maior eficiência qualquer um desses sistemas semióticos. As linguagens naturais situam-se numa posição de destaque entre os sistemas sígnicos porque possuem, entre outras, as propriedades de flexibilidade e adaptabilidade, que permite expressar conteúdos bastante diversificados, emoções, sentimentos, ordens, perguntas, afirmações, como também possibilitam falar do presente, do passado e do futuro. Os estudos linguísticos não se confundem com o aprendizado de muitas línguas. O linguista deve estar apto a falar sobre uma ou mais línguas, conhecer seus princípios de funcionamento, suas semelhanças e diferenças. A linguística não se compara ao estudo tradicional da gramática. Ao observar a língua em uso, o linguista preocupa em descrever e explicar os fatos, os padrões sonoros, gramaticais e lexicais que estão sendo usados, sem avaliar aquele uso em termos de um outro padrão, moral, estético ou crítico. As diferenças de pronúncias, de vocabulário e de sintaxe observadas por um habitante de São Paulo, por exemplo, ao comparar sua expressão verbal às do falante de outras regiões, como no Rio de Janeiro, Salvador, Recife ou Belo Horizonte, muitas vezes o fazem considerar horríveis o sotaque de alguma dessas regiões, esquisito seu vocabulário e errada sua sintaxe. Esses julgamentos não são levados em conta pelo linguista, cuja função é estudar toda e qualquer expressão linguística como um fator merecedor de descrição e explicação dentro de um quadro cientificamente adequado. Interessante. O linguista procura descobrir como a linguagem funciona por meio do estudo de línguas específicas, considerando a língua um objeto de estudo que deve ser examinado empiricamente, dentro dos seus próprios termos, como a física, a biologia e outros. A metodologia de análise linguística focaliza principalmente a fala de comunidades e, em segunda instância, a escrita. A prioridade atribuída pelos linguistas ao estudo da língua falada explica-se pela necessidade de corrigir os procedimentos de análise da gramática tradicional, que se preocupava quase exclusivamente com a língua literária, como modelo único para qualquer forma de expressão escrita ou falada. O prestígio e a autoridade da língua escrita em nossa sociedade muitas vezes são obstáculos para os principiantes no estudo da linguística, que têm dificuldade em perceber e aceitar a possibilidade de considerar a língua falada independentemente de sua representação gráfica. É comum ouvir dizer que uma criança ainda não alfabetizada pronuncia mola por mora, por exemplo, e que ela troca letra, quando na realidade ela está substituindo um som por outro. Os critérios de coleta, organização, seleção e análise dos dados linguísticos obedecem ao princípio de uma teoria linguística expressamente formulada para esse fim. Os resultados obtidos são correlacionados às informações disponíveis sobre outras línguas, com o objetivo de elaborar uma teoria geral da linguagem. Distingue-se aqui dois campos de estudo, a linguística geral e a descritiva. A linguística geral oferece os conceitos e os modelos que fundamentarão a análise das línguas, e a linguística descritiva fornece os dados que confirmam ou refutam as teorias formuladas pela linguística geral. São duas tarefas interdependentes. Não pode haver linguística geral ou teórica sem base empírica da linguística descritiva. É possível, entretanto, que uma descrição linguística tenha outros objetivos, além de fornecer elementos para a análise da linguística geral.
O trabalho de descrição de uma língua pode estar preocupado em produzir uma gramática ou um dicionário, com o objetivo de dotá-la de instrumento para sua difusão na forma escrita, como no caso de línguas indígenas, africanas e outras que ainda não circulem no meio escrito. No século XIX, os linguistas preocuparam-se com o estado de transformação por que passam as línguas, na tentativa de explicar as mudanças linguísticas. A linguística era histórica ou diacrônica. Saussure, no início do século XX, introduziu um novo ponto de vista do estudo das línguas, o ponto de vista sincrônico, segundo o qual a língua é analisada sobre a forma que se encontra num determinado momento histórico, num ponto de tempo. A descrição linguística observaria a relação entre as coisas coexistentes, que constituiriam o sistema linguístico. Embora defendesse a perspectiva sincrônica nos estudos das línguas, Saussure reconhecia a importância e a complementariedade das duas abordagens, a sincrônica e a diacrônica. Em sincronia, os fatos linguísticos são observados quanto ao seu funcionamento num determinado momento. Em diacronia, os fatos são analisados quanto às suas transformações, pelas relações que estabelecem com fatos que precederam ou sucederam. A descrição sincrônica analisa as relações existentes entre os fatos linguísticos num estado da língua. Os estudos diacrônicos são feitos com base na análise de sucessivos estados da língua. O estudo sincrônico sempre procede ao diacrônico. Para explicar, por exemplo, como o pronome de tratamento vossa mercê se transformou até assumir a forma atual você, pronome pessoal, é necessário comparar diferentes estados da língua, previamente caracterizados como tais, e observar as mudanças que ocorreram na expressão sonora e no uso. Muitos linguistas tornam a separação sincrônica e diacrônica como um rigoroso princípio metodológico. Ou se investiga um estado da língua, ou se investiga a história da língua. Temos então dois ramos da linguística, a sincrônica e a histórica. Modernamente, a linguística sincrônica vem sendo denominada linguística teórica, preocupada mais com as construções de modelos teóricos do que com a descrição do estado da língua. Como muitas áreas de estudo se interessam pela linguagem, o estudo do fenômeno linguístico na interface de outras disciplinas criou várias áreas interdisciplinares. A etnolinguística, que trabalha no âmbito da relação entre língua e cultura, a sociolinguística, que detém-se no exame da intenção entre língua e sociedade, a psicolinguística, que estuda o comportamento de indivíduo como participante do processo de aquisição da linguagem e aprendizagem de uma segunda língua. Olha só quanta coisa. Parte 5. Falta 5 a 6. Gramática, o ponto de vista normativo e descritivo. Vamos meter a boca na gramática agora. Agora a parte legal. A gramática tradicional, ao fundamentar sua análise na língua escrita, difundiu falsos conceitos sobre a natureza da linguagem. Ao não reconhecer a diferença entre língua escrita e língua falada, passou a considerar a expressão escrita como modelo de correção para toda e qualquer forma de expressão linguística. A gramática tradicional assumiu desde sua origem um ponto de vista prescritivo, normativo em relação à língua. A esse respeito, é significativo lembrar que a primeira descrição linguística de que se tem notícia, a do sâncrico, feita pelo gramático hindu Panini, em que se pese seu propósito de assegurar a conservação literal dos textos sagrados e a pronúncia correta das preces, surgiu no momento em que a língua sâncrica culta precisava ser estabilizada para defender-se da invasão dos falares populares. Portanto, no momento em que uma determinada variedade linguística deveria ser valorizada e difundida. Outras gramáticas antigas, como a dos árabes, grego e latim, também eram prescritivas e pedagógicas. Almejavam descrever a língua cuidadosamente, mas também prescreviam o uso correto. Essa tradição normativa serve de modelo ainda hoje, principalmente nos países onde há preocupação em desenvolver e fortalecer uma língua padrão. Ela fornece argumentos para se acreditar que existe uma única maneira correta de se usar a língua. Visto que a norma da correção é prescrita por uma fonte de autoridade, as demais variedades são consideradas inferiores e incorretas. Por outro lado, nas sociedades contemporâneas, expressar-se segundo a norma, falar certo, continua sendo valorizado, porque a correção da linguagem está associada às classes altas e instruídas. É uma das marcas
distintivas das classes sociais dominantes. A tarefa do gramático se desdobra em dizer o que é a língua, descrevê-la ao privilegiar alguns usos, dizer como deve ser a língua. Na verdade, a conjunção dos descritivos e dos normativos, efetuada pela gramática tradicional, opera uma redução do objeto de análise que, intrinsecamente heterogêneo, assume uma só forma, a do uso considerado correto da língua. Na maioria dos casos, é esse uso o único que vai ser estudado e difundido pela escola, em detrimento de um conhecimento mais amplo da diversidade e variedade dos usos linguísticos. Minha língua tá enrolando aqui. Normativos, falsas noções. Abordar a língua exclusivamente sob uma perspectiva normativa contribui para gerar uma série de falsos conceitos e até preconceitos, que vêm sendo desmistificados pela linguística. Em primeiro lugar, está suficientemente demonstrado que a língua escrita não pode ser modelo para a língua falada. Além do fato histórico de a fala ter procedido e continuar precedendo a escrita em qualquer sociedade, a diferença entre essas duas formas de expressão verifica-se desde a sua organização até o seu uso social. Está também claro para todo estudioso da linguagem que não há língua mais lógica, melhor ou pior, rica ou pobre. Todas as línguas naturais possuem os recursos necessários para a comunicação entre seus falantes. Se uma língua não possui um vocabulário extenso num determinado domínio, significa que os seus falantes não necessitam dessas palavras. Caso contrário, ao tomar contato com novas realidades, novas tecnologias, os falantes dessa língua serão fatalmente levados a criar novos termos ou tomá-los emprestados. São bastante conhecidos exemplos da profusão dos termos para designar a caça e a pesca, por exemplo, que possuem determinadas línguas faladas por povos que se dedicaram a essa atividade e delas dependem para sobreviver. Os guibaias, caçadores-coletores e cultivadores da República Centro-Africana, têm denominação para 82 espécies de lagarta, das quais 59 são comestíveis. Ao comparar a língua em qualquer que seja o aspecto observado, fonologia, sintáxico ou léxico, o linguista constata que elas não são melhores nem piores, são simplesmente diferentes. Tampouco encontram-se evidências de uma língua que esteja próxima do princípio de uma escala evolutiva, que possa ser considerada primitiva em relação a outra já evoluída. Todas as línguas até hoje estudadas constituem um sistema de comunicação estruturado, complexo e altamente desenvolvido. Nenhum traço de estrutura linguística pode ser atribuído a um reflexo de estrutura diferenciada de uma sociedade agrícola ou de uma sociedade moderna e industrializada. Parte 6, a última parte, hein? Tá acabando. Linguística, o ponto de vista descritivo e explicativo. Agora a gente vai jogar na cara da gramática como que tem que fazer. A pesquisa linguística desenvolvida no século XIX levou a separar cada vez mais o conhecimento científico da língua da determinação de sua norma. A linguística histórica, estudando em profundidade as transformações da linguagem, mostrou que as mudanças linguísticas frequentemente têm sua origem na fala popular. Muitas vezes o errado de uma época passa a ser consagrado como a forma correta na época seguinte. Mesmo se observarmos alguns fatos do português contemporâneo, verificaremos que as formas consideradas erradas são frequentes, mesmo na fala de pessoas cultas, ocorrendo de forma bastante variável em alguns casos, como nos exemplos a seguir. Então, 1. Fui no Ibirapuera. 2. Ela foi na feira. 3. Quero ir à Bahia. 4. Nunca fui ao Maracanã. 5. Vá já para casa. Nesses casos, segundo a tradição gramatical, o verbo ir de movimento deve ser empregado apenas com as preposições a e para, observando-se para a escolha uma diferença sutil de sentido. A introduz numerosas circunstâncias, como movimento ou extensão. Para indica movimento, direção para um lugar com uma ideia acessória de demora ou destino. No entanto, o uso mais frequente prefere
as proposições em com o verbo de movimento, cujo emprego é considerado pelos gramáticos normativistas solecismo de regência, que deve ser evitado. Observamos então 3 possibilidades de uso, duas variantes aceitas pelo padrão culto, que é o exemplo 3, 4 e 5, que é o quero ir à Bahia, nunca fui ao Maracanã e vá já para casa. E uma terceira variante, que é o exemplo 1 e 2. Sim, que é o 1, fui no Ibirapuera, e 2, ela foi na feira, que são rejeitadas por esses mesmos padrão. Convém destacar que essa forma estigmatizada já tinha ocorrido no passado em textos arcaicos e em textos do século XIX. A visão prescritiva da língua não admite mais de uma forma correta nem aceita a possibilidade de escolha que uma forma seja mais adequada para um uso do que para outro, como seria o caso de uma expressão mais apropriada à língua escrita do que à fala, ao uso coloquial, do que a uma situação formal de comunicação. A abordagem descritiva assumida pela linguística entende que as variedades não padrão do português, por exemplo, caracterizam-se por um conjunto de regras gramaticais que simplesmente diferem daquelas do português padrão. O termo gramatical é usado aqui como um valor descritivo. A gramática de uma língua ou de um dialeto é a descrição das regularidades que sustentam a sua estrutura. Assim sendo, os exemplos 1 e 2 acima são sentenças gramaticais dentro da variedade dialeto coloquial. A linguística, portanto, como qualquer ciência, descreve seu objeto como ele é, não especula nem faz afirmações sobre como a língua deveria ser. Com o objetivo de descrever a língua, a linguística desenvolveu uma metodologia que visa analisar as frases efetivamente realizadas reunidas num corpus representativo, que é um conjunto de dados organizados com uma finalidade de investigação. O corpus não é constituído apenas pelas frases corretas, como a gramática normativa faz. Também inclui as expressões erradas, desde que apareçam na fala dos locutores nativos da língua sob análise. A descrição dos fatos assim organizados não tem nenhuma intenção normativa ou histórica, pretende tão somente depreender as estruturas das frases, dos morfemas, dos fonemas e as regras que permitem a combinação destes. Dessa postura teórica metodológica diante da língua, decorre o caráter científico da linguística, que se fundamenta em 2 princípios, o empirismo e a objetividade. A linguística é empírica porque trabalha com dados verificáveis por meio da observação, e é objetiva porque examina a língua de forma independente, livre de preconceitos sociais ou culturais, associados a uma visão leiga da linguagem. As análises linguísticas efetuadas até os anos de 1950 pelos seguidores de Saussure na Europa e dos norte-americanos Bloomfield e Harris conformavam-se à teoria descritivista, que julga a descrição dos fatos suficientes para explicá-los. Chomsky, a partir do final dos anos 90, nos anos de 1950, propõe que a análise linguística prenda-se menos aos dados e preocupa-se mais com a teoria. Para Chomsky, não basta apenas observar e classificar os dados, é necessária uma teoria explicativa que preceda os dados e que possa explicar não só as frases realizadas, mas também as que potencialmente seriam produzidas pelos falantes. Para esse autor e seus seguidores, um fenômeno só é explicado quando se pode deduzi-lo em leis gerais. Ele chama de gramática essa teoria. A teoria da gramática, como é conhecida, trata de todas as frases gramaticais, isto é, todas as frases que pertencem à língua. Não se confunde com a gramática normativa, porque ela não dita regras, ela apenas explica as frases realizadas e potencialmente realizáveis na língua proposta. A intuição do falante é o único critério da gramaticalidade, ou a gramaticalidade, da frase. Os conceitos que não se confundem com a gramática normativa. É a competência do falante que vai organizar os elementos linguísticos que constituem uma sequência, conferindo-lhe a gramaticalidade. Uma sequência de palavras é agramatical quando não se respeita as regras gramaticais do sistema linguístico, do conhecimento internalizado do que se dispõe o falante, como, por exemplo, problemas este muito seu difícil é.
ou a forma como o mestre Yoda fala. É o mestre Yoda, né, do Star Wars, que fala trocando. Ele seria agramatical, de acordo com a ideia de Chomsky. A gramática é gerativa, porque de um elemento limitado de regras permite gerar um número infinito de sentenças. Reflete o comportamento do locutor que, a partir de uma experiência finita e acidental da língua, pode produzir e compreender um número infinito de frases novas. Os gerativistas estão preocupados em depreender, na análise das línguas, propriedades comuns universais da linguagem, que constituem a gramática universal. As propriedades formais das línguas e as naturezas das regras exigidas para descrevê-las são consideradas mais importantes do que a investigação das relações entre a linguagem e o mundo. Outra proposta de explicação do fato linguístico é apresentada pela gramática funcional, fundamentada pelos princípios do funcionalismo, que não separa o sistema linguístico em função de seus elementos, que não separa o sistema linguístico das funções que seus elementos preenchem. A gramática funcional leva em consideração o uso das expressões linguísticas na interação verbal. Inclui na análise da estrutura gramatical toda a situação comunicativa, o propósito do evento da fala, os participantes e o contexto discursivo. Estão relacionados à escola linguística de Praga os mais representativos desenvolvimentos da teoria funcionalista. A escola de Praga teve origem no Círculo Linguístico de Praga, fundado em 1926. No que se refere à estrutura gramatical das línguas, os linguistas da escola de Praga detiveram-se na definição da perspectiva funcional da sentença, considerando-se as sentenças 1. José saiu ontem à noite e 2. Ontem à noite, José saiu. Pode-se afirmar que 1 e 2 são versões diferentes da mesma sentença, mas pode-se dizer que a ordem das palavras é determinada pela situação de comunicação em que os enunciados são proferidos e, em particular, pelo que já é aceito ou dado como informação conhecida e pelo que é apresentado como novo para o ouvinte, verdadeiramente informativo. Dentro da perspectiva funcional da sentença, considera-se que a estrutura dos enunciados é determinada pelo uso e pelo contexto comunicativo em que ocorrem. Os diversos desdobramentos que o funcionalismo apresenta na atualidade concordam com o fato de que a língua é, antes de tudo, instrumento na interação social, usado para estabelecer relações comunicativas entre os usuários. Nesse aspecto, aproximam-se do ponto de vista do sociolinguística ao incluir o comportamento linguístico na noção mais ampla da interação social. As possibilidades explicativas expostas não são as únicas, correspondem a diferentes abordagens da língua que não se excluem, mas contribuem para compreender melhor o complexo fenômeno da linguagem, que não se esgota no estudo das características internas da língua, em termos de propriedades formais do sistema linguístico, mas se abre para outras abordagens que considerem o contexto, a sociedade e a história. Fim, acabou. Aí tem a bibliografia, mas eu não vou ler. E tem as sugestões de leituras, que eu também não vou ler, não. E é isso, pessoal. Pera aí, vou voltar aqui a imagem pra poder ficar bonito. Aí. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse primeiro texto. Bom, se vocês gostaram, deixem seus comentários aí. Se não gostaram, também pode deixar. Fala o que vocês acharam, o que vocês esperavam, se vai ser útil ou não esse texto para vocês. E é isso, a gente fica por aqui. Essa semana eu vou fazer outro, que eu já comecei a fazer. Na continuação, a gente vai trabalhar por enquanto só a linguística. Depois a gente vai partir para outras áreas de estudo. E eu vou fazendo mais vídeos falando sobre série. Eu vou começar agora a falar um pouquinho sobre quadrinhos, que eu adoro também. E é isso. E mais pra frente vai ter umas novidades aí, que conforme for surgindo eu vou contando. Não vai ficar pra agora não. Tchau, tchau. Até a próxima.